I invite you to pray with me as we begin. You're not on. Aqui com esse aqui? Certeza? Ok. Vamos orar. It's gonna be like this. That's not good. Isso não é bom. He needs his hands. Ele precisa das mãos. Can that be fixed? Dá para consertar isso aqui? He's coming. There we go. All right. Pronto. Maravilha. Vamos tirar. We preach with our hands. Nós pregamos com as nossas mãos aqui. Thank you. Obrigada. Ei. Thank you for your patience. Obrigado pela paciência de vocês. Let's pray. Agora vamos orar. Father, thank you for working out little things like microphones. Senhor, obrigado por nos ajudar com coisas como microfones. And thank you for being in charge of the whole universe. E obrigado por estar em controle de todas as coisas. So we give ourselves to you now for your use. Então nós nos entregamos a Ti agora para sermos usados por Ti. And I pray that you would fill us with your Holy Spirit. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito. And we would speak the truth with power. E nós falemos a verdade com poder. And that your name would be exalted. E que no Teu nome sejamos exaltados. And that every person here would be built up in their faith. E o Senhor seja exaltado e todo mundo aqui seja fortalecido na sua fé. And that a force of love would be unleashed from this place. Que uma força de amor seja liberada deste lugar. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. So I said last night that there were 10 reasons for why you should pursue your joy in God. Aí eu falei ontem à noite que há 10 razões pelas quais você deve buscar a sua alegria em Deus. And I omitted number 9. E eu omiti a de número 9. And said I wanted to devote this entire message to number 9. Eu disse que eu queria dedicar toda uma mensagem para esse argumento de número 9. The ninth argument goes like this. O nono argumento é assim. The reason that you should pursue your full and lasting pleasure in God A razão pela qual você tem que buscar plenitude de alegria e delícias perpetuamente is because you can't love other people unless you do. é porque você não consegue amar outras pessoas a não ser que você faça isso. If you stop pursuing your joy in God, you will stop loving other people. Se você parar de buscar ter satisfação em Deus, você vai parar de amar as outras pessoas. So this message is meant to explain that and defend that from the Bible. Então, essa mensagem visa explicar isso e defender isso a partir da Bíblia. You might call it horizontal Christian hedonism. Talvez você possa chamar de hedonismo cristão horizontal. So vertical Christian hedonism is this. Então, o hedonismo cristão vertical seria o seguinte: God is most glorified in me when I am most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Now, horizontal Christian hedonism is that people are loved if you pursue your joy in their joy. O hedonismo cristão
horizontal seria que as pessoas são amadas se você busca alegria em Deus, na alegria deles. Our joy in God expands when we include others in it. Nossa alegria em Deus, ela expande, ela aumenta quando nós incluímos outras pessoas nessa alegria. So that's what we're going to talk about for this whole hour. Então é disso que nós vamos tratar na próxima hora. And you might ask, why would you give an entire message to one of those 10 arguments? E você poderia perguntar, por que você vai dedicar toda uma mensagem para um daqueles vários argumentos? And the reason is that horizontal love in the New Testament is huge. E a razão é porque esse amor horizontal no Novo Testamento é muito importante. Jesus said, "By this will all men know that you are my disciples if you have love for one another." Jesus falou que assim vocês mostrarão amor uns pelos outros. Isto é, vocês mostrarão que têm amor por mim se mostrarem amor uns pelos outros. So loving others is the badge or the mark of the Christian. Então, amar outros é a marca, é o distintivo de quem é cristão. Paul said in his famous love chapter, 1 Corinthians 13, Paulo falou de maneira muito famosa lá no seu capítulo em 1 Coríntios 13. faith, hope and love remain. The greatest of these is love. Paulo falou que a fé, a esperança e o amor permanecem, mas o maior destes é o amor. You can speak in the tongues of men and angels, but if you don't have love, you're nothing. Você pode falar em línguas, na língua dos anjos, mas se você não tem amor, você não é nada. You can have all faith so as to remove mountains, and if you don't have love, nothing. Você pode ter fé para remover montanhas, mas se você não tem amor, você não é nada. Most amazing of all, O mais surpreendente de tudo, you can give away all your possessions and deliver your body to be burned, and if you don't have love, you're nothing. você pode dar todas as suas posses e entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tem amor, você não é nada. Jesus said, the greatest commandment is that we love God, and the second one is like it, love your neighbor. Jesus falou que o maior dos mandamentos é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. And the Apostle Paul said, love fulfills the whole law. E Paulo falou que o amor cumpre toda a lei. So the reason we spend a whole message on this issue of love is that it is so all-encompassing. Então, a razão de gastar uma mensagem inteira sobre amor é porque o amor é muito abrangente. So if it's true that you cannot love other people unless you pursue your joy in God, we better know that. Então, se é verdadeiro que você não pode amar outras pessoas se você não buscar a sua alegria em Deus, então é melhor a gente conhecer sobre isso. So the first thing I want to do is give you an illustration from practical experience. Então a primeira coisa que eu quero fazer é dar a vocês uma ilustração que vem da experiência prática. And then we'll turn to the Bible to see if these things are really so. E aí depois a gente vai se voltar para a Bíblia para a gente ver se de fato as coisas são dessa maneira. I think your own experience teaches that if you stop pursuing joy in God, you will stop loving people. Eu acho que a sua experiência prova que se você cessar de buscar sua alegria em Deus, você para de amar as pessoas. So ask yourself this question. Faça você a seguinte pergunta: Do you feel more loved when people do good things for you begrudgingly or cheerfully? Você se sente mais amado quando as pessoas fazem alguma coisa para você, murmurando ou com alegria? If you feel more loved when they serve you cheerfully, then the cheerfulness is part of the love. Então, se você sente mais amado quando as pessoas te servem com amor, isto é, alegremente, então a alegria é parte do amor. So an illustration from my own pastoral experience. Então aqui uma experiência do meu ministério pastoral. It's about 7:30 in the evening and I get a phone call. Mais ou menos 7:30 da noite eu recebo uma ligação. I'm playing with my children and I'm tired after a long day's work. Eu estou lá brincando com as minhas crianças e eu estou muito cansado depois de um dia inteiro de trabalho. And the phone call is that one of the older ladies in the church has had a heart attack and she's in the emergency room at
the hospital. E a ligação dizia que uma das mulheres mais antigas, antigas da igreja, tinha tido um ataque cardíaco e estava agora lá na emergência, lá no hospital. And they want to know, would I please come right away? They don't know if she's going to live. Então a ligação dizia assim, se o pastor poderia ir imediatamente ao hospital, porque não sabiam se ela ia viver por muito tempo. Now at that moment, I don't want to go. Naquele momento, eu não quero ir. I'm tired and I don't feel like it. Eu estou cansado e eu não estou muito afim. But I'm a pastor. Mas eu sou um pastor. And so I say to my wife and my children, Miriam, let's call her Miriam. Miriam is very sick and she might die and I need to go to be with her. Aí eu falo para minha esposa e para os meus filhos, a Miriam, vamos chamar aquela mulher de Miriam, ela está muito doente, ela pode morrer, então eu preciso estar com ela. So I'm driving to the hospital. Eu estou dirigindo lá para o hospital. And inside, I'm wishing I were at home. E lá dentro, eu estou desejando estar em casa. So I don't have a lot of joy at this moment. Nesse momento eu não tenho muita alegria. Now that means I'm in trouble. Isso significa que eu estou em encrenca. Will I be able to love her? Será que eu terei condições de amá-la? So I'm riding in the elevator up to the 4th floor where they've put her in intensive care. Então eu estou lá no elevador subindo para o 4º andar do hospital, onde ela está num lugar lá de tratamento intensivo. And I'm praying, Lord, please restore to me the joy of my salvation and the joy of ministry. E eu estou orando ao meu Deus e falando assim, Senhor, por favor, restaure em mim a alegria da minha salvação e a alegria de servir outros. It's amazing how many times as I have walked into the room, God has restored my desire to be there. É impressionante quantas vezes eu adentrei um quarto e Deus renovou, restaurou o desejo de estar lá. So I walk over to her bed, her eyes are closed and she's got tubes everywhere. E aí eu me aproximo da cama onde ela está com os olhos fechados, está toda entubada. And I put my hand on her arm. Aí eu coloco a minha mão no braço dela. And she opens her eyes. Ela abre os olhos. And she says to me, "Oh, Pastor, you didn't need to come." Aí ela fala assim, pastor, o senhor não precisava ter vindo. Now suppose I said, I know, and I didn't want to come. Agora imagina se eu dissesse, eu sei e eu não queria vir. But I'm a pastor and I'm supposed to come, so I came. Mas eu sou pastor, eu tenho que vir e é por isso que eu vim. Would she feel loved? Será que ela se sentiria amada? What I ought to say is this. O que eu tenho que dizer é o seguinte. Miriam, when I feel joy in God and I can share some of it with you so that you share my hope and joy in God. Eu falo assim, Miriam, quando eu tenho alegria em Deus e eu posso compartilhar um pouco dessa alegria que eu tenho em Deus com você para que você compartilhe dela, that makes me really happy. Isso me deixa muito feliz. So I conclude from my own experience that sharing my joy with a dying woman is love. Então eu tenho entendido por experiência que compartilhar a minha alegria com uma mulher que está à beira da morte é amor. If I didn't care about having hope in Jesus and having joy in Jesus, what would I say to her? Se eu não me importo em ter alegria em Cristo, em ter esperança em Cristo, o que eu diria para ela? To love somebody is to give them what is best for them. Amar alguém é dar a esse alguém o que você tem de melhor e o que é melhor para elas. What do people need most? O que as pessoas mais precisam? They need full and everlasting joy in God. Elas precisam de alegria plena e perpétua em Deus. Everybody needs that more than they need anything.
todo mundo precisa disso mais do que qualquer outra coisa. So if we're not pursuing that for them in all the other ways of love, we're not loving them. Então, se nós não buscamos isso em outras formas de amor, nós não estamos amando a eles. And you can't give them what you don't have. E você não pode dar a essas pessoas o que você não tem. You can't commend the beauties of God if you don't enjoy the beauties of God. Você não pode recomendar as belezas de Deus se você não as curte, as aproveita. Now that's just an argument from experience. Agora, esse é um argumento apenas que vem da experiência. So let's go to the Bible to see if these things are so. Então agora vamos voltar para a Bíblia para ver se as coisas são de fato do jeito que eu estou falando. 2 Corinthians chapter 8. 2 Coríntios capítulo 8. I want to know what love is and where it comes from. Eu quero saber o que é amor e de onde vem. What does the Bible say love is and where it comes from? O que a Bíblia diz acerca do amor e de onde ele vem? So 2 Corinthians 8 verses 1 and 2. 2 Coríntios 8 versos 1 e 2. Let me give you the background. Deixa eu dar o contexto para vocês. Paul is writing to the Corinthians who live in Corinth in the southern part of Greece. Paulo está indo até os coríntios, escrevendo para os coríntios que estavam lá na parte da Grécia. And he is telling them about the Macedonians who live up in the northern part of Greece. Os coríntios estavam na parte mais sul e ele estava falando dos macedônios que estavam na parte mais norte da Grécia. And he wants them to learn from the Macedonians how to be generous people. E Paulo quer que os coríntios aprendam com os macedônios como serem mais generosos. In fact, he calls this generosity love down in verse 8. E, na verdade, ele chama essa generosidade de amor, lá no verso 8. Let's look at verse 8. Dá uma olhada para o verso 8. I say this not as command, but to prove by the earnestness of others, the Macedonians, that your love also is genuine. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. So what he's about to describe in the Macedonians is love. Então o que ele está tentando descrever nos macedônios é amor. Now you should ask, as we read it, what is it and where did it come from? Então você tem que perguntar, à medida que a gente olha para esse texto, o que é esse amor e de onde vem? So verse 1. Então olhe para o verso 1. We want you to know, brothers, about the grace of God that was given among the churches of Macedonia. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. So everything begins with the pouring out of grace. Então tudo começa com o derramar da graça. God's grace showed up in Macedonia and people were set free from their sin. A graça de Deus foi derramada na Macedônia e as pessoas foram libertadas do seu pecado. Verse 2. Verso 2. Because in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity on their part. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. So Paul saw a wealth of generosity flowing out of the Christians in Macedonia. Então Paulo viu uma riqueza de generosidade fluindo dos crentes da Macedônia. And down in verse 8 he calls this overflowing of generosity love. He calls it love. E lá no verso 8 ele chama essa riqueza de generosidade de amor. Now where did it come from? What was overflowing? De onde veio esse amor? O que estava fluindo? Verse 2 is very clear on this. O verso 2 é muito claro nisso. In a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity. O verso fala:
no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Joy was overflowing in generosity, which Paul calls love. A alegria estava fluindo, transbordando em generosidade, e Paulo chama isso de amor. Now, I want to know, you don't have to raise your hand, would you agree if I defined love on the basis of these verses like this? Eu queria perguntar a vocês, não precisa levantar sua mão, se você concordaria com a definição de amor como eu vou dar agora. Love is the overflow of joy in God that meets the needs of other people. Amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades de outras I think that's pessoas. exactly what verse 2 says. Para mim é exatamente isso que o verso 2 diz. Love is the overflow of joy in God that meets the needs of others. Amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. You might ask me, but how do you know it's joy in God? It Você doesn't pode me say that. perguntar, como é que você sabe que é alegria em Deus? Não diz no texto. And I know it because in verse 1, it was the grace of God that was poured out. Eu sei porque no verso 1 é dito que a graça de Deus é que foi derramada. And notice two things about them in verse 2. E observe duas coisas sobre eles no verso 2. There was a severe test of affliction, Houve uma prova muito grande de tribulação and there was extreme poverty. e havia profunda pobreza. And in spite of affliction, E a despeito de tribulação and in spite of poverty, e a despeito de pobreza, joy was overflowing in generosity. a alegria estava transbordando em generosidade. So this is not a joy in being freed from affliction. Então não é uma alegria resultante de estar livre de aflição. This is not a joy in being freed from poverty. Não é uma alegria de quem ficou livre da pobreza. Well, what is it a joy in? Então que tipo de alegria é? It's the grace of God that was poured out in verse 1. É a graça de Deus que foi derramada, como está descrito no verso 1. Now, this is not a message on the prosperity gospel, Essa aqui não é uma mensagem sobre o evangelho da prosperidade. but these two verses, 2 Corinthians 8, 1 and 2, are pretty clear what Paul would think about that. Mas esses dois versos, 2 Coríntios 8, versos 1 e 2, são muito claros sobre o que Paulo pensaria desse evangelho. If you try to commend Jesus Christ Se você tentar recomendar e falar de Jesus Cristo, by saying He'll take away your affliction, e dizendo assim, Ele vai tirar toda a sua aflição, He'll take away your poverty, Ele vai tirar toda a sua pobreza, so be happy in that. então fique feliz nisso. That's not Paul's gospel. Esse não é o evangelho de Paulo. Paul's gospel is they were overflowing in the joy of the grace of God in affliction and in poverty. O evangelho de Paulo é que eles estavam transbordando a alegria que eles tinham em Deus em meio à aflição e em meio à pobreza. So my conclusion is Então a minha conclusão é a seguinte: love is impossible where there is no overflow of joy in God. amor é impossível quando não há o transbordar da alegria em Deus. That's argument number 1 Esse é o primeiro argumento from the Bible. das Escrituras, da Bíblia. Let me deal with an objection here. Deixa eu lidar aqui com uma objeção. Somebody might say, you are making it sound like love involves a lot of feeling. Você está dando a impressão de que amor tem muito a ver com sentimento. Isn't love an action? Amor não é uma ação. And you're making it sound like there's a lot of feeling. E você está dando a impressão de que tem muito sentimento nisso.
There are whole books entitled Love is Decision. Há vários livros com título do tipo assim, amor é uma decisão. You know the main argument against saying that there are feelings involved in practical love? Sabe qual é o principal argumento usado para dizer que no amor tem que haver sentimentos? The main argument is this. O principal argumento é o seguinte. I remember being a junior in college, Eu lembro que eu estava na faculdade and we were reading Joseph Fletcher's book, Situation Ethics. e a gente estava lendo um livro de um autor chamado Joseph Fletcher, cujo título era Ética Situacional. His argument went like this. O argumento que ele usava era o seguinte: Love is commanded. amor é ordenado. Feelings cannot be commanded. Sentimentos não podem ser ordenados. Therefore, love is not a feeling. Portanto, o amor não é sentimento. That's a bad argument. Esse é um argumento muito ruim. You know why it's a bad argument? Sabe por que é um argumento muito ruim? Feelings are commanded all over the Bible. Porque em toda a Bíblia, sentimentos são ordenados. Gratitude is commanded. Deus ordena que sejamos gratos. And gratitude is something you feel in your heart. E gratidão tem a ver com algo que você sente no seu coração. If you're a mother and you say to your child, say thank you to your grandmother. Se você é uma mãe e você diz para sua filha, fala obrigado para a vovó. And he says, thank you. E aí fala assim, obrigado. That's not gratitude. Isso não é gratidão. That's words. Isso é só palavra. Gratitude is in here and it's commanded. Gratidão está aqui dentro e ela é ordenada. Hope is commanded in 1 Peter. Esperança é ordenada em 1 Pedro. Joy is commanded, Philippians 4. A alegria é ordenada em Filipenses 4. Sorrow is commanded, Romans 12. Em Romanos 12, até tristeza é ordenada. Compassion is commanded, Ephesians 4. Compaixão é ordenada em Efésios 4. Fear is commanded, Romans 11. Temor é ordenado em Romanos 11. Contentment and joy are commanded. Contentamento e alegria são ordenados. The argument didn't hold. Então o argumento usado por aquele autor, ele não tem sustentação. So I'm arguing, yes, love is more than action. It's not less than action, it's more than action. Então o que eu estou argumentando é que amor é mais do que ação, não é menos do que ação. If you don't pursue your joy in God by drawing others into it, you won't be able to love people. Isto é, se você não tiver alegria em Deus e desejo de trazer as pessoas para junto dessa alegria, você não vai amar as pessoas. Let's go one chapter over to 2 Corinthians chapter 9. Vá para 2 Coríntios 9, um capítulo depois do que a gente estava lendo. This is a very familiar verse. Esse é um verso bastante conhecido. Verse 7 of 2 Corinthians 9. Capítulo 7 de 2 Coríntios 9. Each one must give as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. God loves a cheerful giver. Deus ama quem dá com alegria. So, if you say, I don't think it matters whether I'm cheerful, I think giving is what matters. Se você disser então assim, para mim não importa se eu estou com alegria ou não, se eu tenho que dar alguma coisa, eu dou. You're saying it doesn't matter whether God loves that or not. Você está dizendo que não importa se Deus ama isso ou não. God loves giving that is driven by joy. Deus ama o doar que é movido pela alegria. God loves giving that is pursuing more joy by drawing other people into it. Deus ama aquela alegria que está tentando trazer as pessoas para junto da sua alegria. Cheerfulness is a feeling. Essa alegria aqui é um sentimento.
Let me put in a little parenthesis here. Deixa eu fazer um parênteses aqui. You might still be hung up on the fact that feelings can't be commanded. Você ainda pode ser que esteja tentando entender essa ideia de que sentimentos não podem ser ordenados. Because I saw some of your heads nodding when I said that. Eu percebi que alguns de vocês balançaram a cabeça concordando com o argumento daquele autor que eu falei sobre os sentimentos não podem ser ordenados. The reason it sounds plausible A razão pela qual isso soa plausível, to say that feelings can't be commanded, de que sentimentos não podem ser ordenados, is that you and I can't turn them on and off like a water faucet. é porque eu e você não conseguimos ligar ou desligar os sentimentos como nós fazemos com uma torneira. If you're sitting there and you're depressed, Se você está sentado aí, está deprimido, and I come up to you and I say, be happy, e eu chego aí junto de você e falo assim, seja feliz, you just look at me. você vai olhar para mim, You can't, it doesn't work like that. você vai falar assim, não funciona assim, pastor. And that's true, it doesn't work like that. É verdade, não funciona assim. But God has a right to command whatever emotions you should be having, even if you can't have them. Mas Deus tem todo o direito de ordenar toda emoção que é plausível, é justa, mesmo que você não consiga tê-la. You remember the rich young ruler? Por exemplo, olha para o jovem rico. He said, what must I do to inherit eternal life? Lembra que ele chega para Jesus e fala assim, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? And Jesus could see right through to what he loved most of all. E Jesus sabia exatamente o que ele amava mais. And he said, give away everything you have, follow me, you'll have reward in heaven. E aí Jesus falou para ele assim, ó, dá tudo que você tem para os pobres, me segue e você vai ter vida eterna. And the rich young man walked away from Jesus. E o jovem rico, ele andou triste para longe de Jesus. And Jesus turns to his disciples and says, how hard it is for a rich man to enter the kingdom. E aí Jesus se vira para os seus discípulos e fala assim, quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. And the disciples were amazed E aí os discípulos ficaram surpresos, because they thought that wealth was a sign of God's blessing. porque eles achavam que riqueza era um sinal da bênção de Deus. Jesus is saying wealth makes it hard for you to get into the kingdom. E aí Jesus está dizendo que riqueza torna difícil você entrar no reino dos And céus. so the disciples say to Jesus, who then can be saved? Aí os discípulos perguntam para Jesus, então quem é que pode ser salvo? And do you remember what Jesus said? Você lembra o que Jesus disse? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to get into the kingdom of heaven. Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camels can't fit through the eye of a needle. Camelos não conseguem passar pelo buraco da agulha. And we know that's what he meant because of what he said next. E a gente sabe que é exatamente isso que ele quis dizer pelo que segue no texto. He said, with man it is impossible, Jesus falou assim, com os homens isso é impossível, but with God all things are possible. mas com Deus tudo é possível. Now what's the relevance of that for the rich young man? Qual é a relevância disso para o jovem rico? That rich young man could not stop feeling love for his money. Aquele jovem rico não conseguia parar de ter amor pelo dinheiro dele. He couldn't turn his love for his money on and off like a fountain. Ele não conseguia ligar ou desligar o seu amor pelo dinheiro como se fosse uma torneira. Jesus said, with man it is impossible. You can't stop loving your money. Jesus falou que para o homem realmente é impossível But desligar ou ligar. Você não consegue parar de amar o dinheiro. But with God, all things are possible. Mas com Deus tudo é possível. The only reason any of you stopped loving your money and started loving Jesus is because God changed you. A única razão de vocês terem parado de amar o seu dinheiro e passarem a amar Jesus é porque Deus mudou vocês. So love
does include feelings that we cannot make happen. Então, amor inclui sentimentos que nós não conseguimos fazer acontecer. We have to have the sovereign work of the Holy Spirit. Nós precisamos da obra soberana do Espírito Santo. So close that parenthesis. Então, para fechar esse parênteses. And let's go to Acts chapter 20. E agora vamos para Atos capítulo 20. So we've seen two passages of scripture so far. One is 2 Corinthians 8 verses 1 and 2, and the other is 2 Corinthians 9, 7. Então, até agora a gente já viu duas passagens do argumento de todo o texto, que é 2 Coríntios 8, 1 e 2 e 2 Coríntios 9, 7. So here's the third passage. Agora a terceira passagem dos argumentos bíblicos para a tese dessa mensagem. Acts chapter 20 verse 35. Atos 20, verso 35. This is Paul talking to the elders of the church of Ephesus. Isso aqui é Paulo falando para os presbíteros da igreja em Éfeso. Let me give you a little context for this. Deixa eu dar um contexto para vocês aqui. When I was in graduate school in Germany for 3 years, Quando eu estava estudando, fazendo meu doutorado na Alemanha por 3 anos, studying theology at the University of Munich, estava estudando teologia na Universidade de Munique. I was writing a dissertation on Jesus' command to love your enemies. E eu estava escrevendo uma dissertação, uma tese sobre Jesus ordena amar os seus inimigos. And so I was reading book after book and article after article about the motivation of love. Então eu estava lendo livro após livro, artigo após artigo sobre a motivação do amor. This verse was a lifesaver for me. Esse verso salvou a minha vida. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. And remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Now, when I read that, it seemed to me that Paul was saying, you should be motivated by the blessing you will receive when you give to other people. Quando eu li a primeira vez, a impressão que deu é que você tem que ser motivado pela bênção do que você vai receber para que você dê para as pessoas. But almost all the books and articles that I was reading said the opposite. Mas quase todo livro e artigo que eu estava lendo dizia o contrário. They said, if you pursue any reward or any blessing in your act of love, you ruin it. E os livros diziam assim, que se você está buscando alguma recompensa, qualquer ganho no seu ato de amor, você arruinou o ato de amor. You're falling back into the old selfish way of wanting something for yourself and you're just using other people. Você, ao fazer isso, você estaria voltando aos caminhos egocêntricos em que você está amando as pessoas, mas na verdade você está usando as pessoas para você ter coisas. And I kept reading this. It is more blessed to give than to receive. Aí eu continuei a ler esse texto. Mais bem-aventurado é dar que receber. Why did he say that? Por que Jesus disse isso? If pursuing the blessing will contaminate the giving, why would he say this? Se buscar a bênção, a bem-aventurança, contamina o dar, por que Jesus diria isso? And the scholars said, it's okay for the blessing to be a result of the giving, it just shouldn't be a motive of the giving. Aí os estudiosos falaram assim, não tem problema se a bem-aventurança, se a bênção for um resultado de você dar, mas não pode ser uma motivação para você dar. And then I noticed a key word. Aí eu notei uma palavra-chave no verso. I noticed the word remember. Aí eu observei a palavra recordar. He's saying to the elders, remember the words of the Lord Jesus, how he said,
it is more blessed to give than to receive. O texto fala que os presbíteros tinham que recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Now, practically speaking, what does that mean? Em termos práticos, o que isso significa? It means when I'm driving to the hospital Significa que quando eu estou lá dirigindo até o hospital, to give my time to Miriam who's dying, para gastar o meu tempo com a Miriam, que está morrendo, and I don't want to, e eu não quero, Paul says, remember something. Paulo diz assim: lembre de algo, recorde algo. Don't forget it, remember it. Não se esqueça, lembre-se disso. Remember that it is more blessed in that hospital room to give than it is to stay at home and receive from your kids. Em outras palavras, é mais bem-aventurado você ir até o hospital e dar alguma coisa a ela do que você ficar em casa com seus filhos. Therefore, I conclude from this verse Então eu concluo a partir desse verso that if you stop pursuing the joy, the blessing that there is in giving, you won't be a giver. Então, eu concluo que se você parar de buscar a bênção, a bem-aventurança que está aqui nesse texto, você não será um doador. Let's go to a fourth passage of Scripture. Vamos para uma quarta passagem da Bíblia. These are the words of Jesus in Luke 14. Essa é a palavra de Jesus em Lucas capítulo 14. And there's such a good warning about a mistake we might make. A warning about a mistake that we might make. E tem aqui uma advertência sobre um erro que nós podemos cometer. Chapter 14 of Luke, verses 12 to 14. Capítulo 14, versos 12 a 14 de Lucas. Jesus said to the man who had invited him, "When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid." Verso 12 fala assim: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. And you will be blessed because they cannot repay you. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Now, if you stopped right there, you would think, oh, you're not supposed to seek any blessing or any repayment. Just do it because it's right. Se você para a leitura aí, você vai dizer assim: então eu não tenho que buscar recompensa, eu só tenho que amar porque é a coisa certa a fazer. But Jesus did not stop right there. Mas Jesus não parou aí. The next thing he said was, A próxima coisa que ele disse foi a seguinte: you will be repaid at the resurrection of the just. a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Now, what would Jesus think if I said, you should pay no attention to your repayment at the resurrection of the just? O que você acha que Jesus pensaria se eu dissesse para você assim, não preste atenção na recompensa que você vai ter na ressurreição dos justos? Jesus would say, I just told them to pay attention to it. Jesus diria assim: eu acabei de dizer para eles prestarem atenção na recompensa que eles terão na ressurreição. Now, here's the warning of these words. Agora veja a advertência nessas palavras. You should not think that anything I'm saying means you will get repaid in this life if you love other people. Você não deve concluir a partir do que eu estou falando nessa mensagem que você vai ser recompensado nesta vida se você amar as outras pessoas. The crippled, the lame, the blind, they can't repay you. Os aleijados, os coxos, os cegos, eles não podem recompensar você. Love them, serve them. Ame-os, sirva-os.
Because you will be repaid at the resurrection of the just. Porque você receberá recompensa na ressurreição dos justos. And I assume that repayment is we get to see God, we get to know God, we get to be with God. God is our treasure. E eu imagino que essa recompensa é que nós acabamos tendo a Deus como nossa grande recompensa. Ele é a nossa alegria, Ele é quem nós ganhamos. So, if you stop pursuing that glorious joy in God, Jesus would say, you're probably not going to invite many crippled people to dinner. Então, Jesus está dizendo que se você parar de buscar essa alegria em Deus, você provavelmente não vai convidar muitos aleijados para o jantar. We are called to make many sacrifices. Nós somos chamados a fazer muitos sacrifícios. Loving other people may cost us our life. Amar outras pessoas pode custar a nossa vida. And it's precisely our satisfaction in God that sustains us. E é exatamente a nossa satisfação em Deus que nos sustém. And our satisfaction in God is the gift that we have to give to other people. E a nossa satisfação em Deus é exatamente o dom que nós temos para dar às outras pessoas. Now the last thing I want to do A última coisa que eu gostaria de fazer is take you to the book of Hebrews. é levar você até o livro de Hebreus. So if you have a Bible and you would like to follow, Então, se você tem uma Bíblia, siga comigo lá em Hebreus. we're going to start in chapter 10. Nós vamos começar no capítulo 10. There are 4 short passages in Hebrews which make the point I'm trying to make crystal clear. Há 4 passagens em Hebreus que fazem com que o ponto que eu estou tentando estabelecer aqui seja muito claro. Chapter 10, verse 32. Capítulo 10, verso 32. Recall the former days when after you were enlightened, I think that means after you were converted by God giving light to your heart. Recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. For you had compassion on those who were in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Now notice, 2 kinds of suffering were happening. Observe os 2 tipos de sofrimento que eles estavam passando. Some were suffering reproach and affliction and were in prison. Alguns estavam recebendo opróbrio, estavam sofrendo lutas, estavam aprisionados. Others were not yet in prison. Outros não estavam na prisão ainda. And they had to decide, will we go visit the prisoners? E eles tinham que decidir, nós visitamos os prisioneiros ou não? Which means they would be risking their lives. O que significa que, ao fazer essa visita, eles estavam arriscando as suas vidas. They'd be risking their houses, their families. Eles estavam arriscando suas casas, suas famílias. If you go visit a person who is in prison because they are a Christian, they'll know you're a Christian and may put you in prison. Se você for visitar uma pessoa que está na prisão por ser cristã, eles vão saber que você é cristão e podem colocar você na prisão também. So the question is, will they love the prisoners enough to go visit them? Então a pergunta é, será que eles amam os prisioneiros o suficiente para visitá-los? And the answer is, they did love them enough, and I want you to see how that happened. E a resposta é, eles amaram os prisioneiros o suficiente. E eu queria que você visse no texto como é que isso aconteceu. Verse 34. Verso 34. You had compassion on those who were in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property.
O texto fala assim: porque não somente vocês compadeceram dos que estão aprisionados, como também vocês aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. That's the kind of person I want to be. Esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. If God could use me in coming to Brazil to help you be anything, I would want you to be that. Se Deus pudesse me usar para eu ajudar você a ser alguma coisa, eu gostaria que você fosse assim. These are the most radical Christians I have ever seen. Aqui está uma descrição radical de cristianismo, entre as mais radicais que eu já vi. Because it says they joyfully accepted the plundering of their property. Porque o texto fala: também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. So picture this. Então imagine isso aqui. They're walking to the prison. Eles estão andando até o prisioneiro, até a prisão. Those who hate them start throwing rocks through the windows of their house. Aqueles que odeiam a eles começam a jogar pedras pelas janelas das suas casas. They're taking their furniture and throwing it outside and setting it on fire. Estão pegando a mobília deles, jogando para fora da casa, tocando fogo. They're stealing their computers and their televisions and their radios. Estão roubando suas televisões, estão roubando seus computadores e tudo mais de valor. And they look over their shoulder at their plundered houses. E aí eles olham para trás, as suas casas sendo totalmente destruídas. And it says they rejoiced. E fala o texto que eles aceitaram isso com alegria. That's crazy. Isso é loucura. I want you to be crazy. Eu queria que você fosse louco assim. This is so utterly different from the world. Isso aqui é tão diferente do mundo. They joyfully accepted the plundering of their property. Eles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. Now the question is, how could they do that? A pergunta é: como é que eles conseguiram fazer isso? And it tells us in the last part of the verse. E a última parte do verso nos diz: Because they knew that they themselves had a better possession and an abiding one. porque tinham ciência de possuírem eles mesmos patrimônio superior e durável. Does the word better and abiding ring a bell for you? Superior e durável, lembra alguma coisa que a gente já falou? In your presence is fullness of joy. Na tua presença há plenitude de alegria, At your right hand are pleasures forever. e à tua destra delícias perpetuamente. A better possession because it's full and complete. Uma posse superior porque é plena, completa, An abiding pleasure because it lasts forever. e durável porque dura para sempre. This hope, this joy was the power to love that radically. Essa alegria era o poder para amar de forma tão radical. Therefore, if you stop pursuing your satisfaction in that full and lasting joy, you won't visit any prison. Então, se você parar de buscar essa alegria plena e eterna, você não vai visitar prisão nenhuma. Not in order to take what they really need. Pelo menos não para levar a eles o que eles realmente precisam. Because the prisoners need that full and lasting joy as much as you do on the way. Porque os prisioneiros precisam daquela alegria plena e duradoura, tanto quanto você precisa no caminho até a prisão. Chapter 12, verses 1 and 2. Capítulo 12 de Hebreus agora, versos 1 e 2. If you ever thought that it was an inferior motivation to pursue joy, listen to this. Se você em algum momento da sua vida já pensou que buscar alegria era uma motivação inferior, escute esse texto. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses,
let us lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. So your life is a race, and it's a race that is running to love other people. Então a sua vida é uma corrida e você está correndo para amar outras pessoas. And it requires great endurance, especially if they start plundering your property. E isso exige muita perseverança, especialmente se começarem a acabar com a sua propriedade, com os seus bens. Verse 2. Olha o verso 2. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Do you think Você acha that you should be motivated by something higher than Jesus? Você acha que você tem que ser motivado por algo superior a Jesus? What was his motive? Qual era a motivação de Jesus? How did he endure the cross? Como é que ele suportou a cruz? They didn't just plunder his house, they plundered his body. Eles não só estragaram a sua casa, eles estragaram o seu corpo. What sustained him? O que o sustentou? For the joy that was set before him, he endured the cross. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. The Son of God knew that in his Father's presence was fullness of joy, and at his right hand were pleasures forevermore. O Filho de Deus sabia que na presença de Deus havia plenitude de alegria e à sua destra delícias And he perpétuas. also knew that if he could be sustained by this joy, E ele também sabia que se ele pudesse ser sustentado por essa alegria, he would gather thousands of Brazilians into his fellowship, ele sabia que ele poderia também trazer milhares de brasileiros para cá, so that his joy in God would be your joy in God. para que a alegria dele em Deus fosse a sua alegria em And that's Deus. why the cross was love. E é por isso que a cruz foi amor. The cross was the means by which the Son of God overcame every sinful obstacle in your life. A cruz foi o meio pelo qual Jesus Cristo superou todo o obstáculo pecaminoso da sua vida, So that all the joy he anticipated, you could be included in. então toda alegria que ele antecipou, você pode ser incluído nela. So let me draw this to a close with a summary statement. Então deixa eu fechar isso aqui dando um resumo da coisa. The point I've been trying to make is this. O ponto que eu estou tentando defender é o seguinte: If you stop pursuing your full and lasting pleasure in God, se você parar de buscar a sua alegria plena e perpétua em Deus, you will stop loving people. você vai parar de amar as pessoas. Or to say it another way, Ou dizer de outra maneira, if you want to love other people, se você quiser amar as outras pessoas, if you want to be sustained in the hard sacrifices that love requires, isto é, se você quer ser sustentado em meio aos sacrifícios que o amor exige, if you want to have the treasure that is the greatest treasure in the world to give them, se você quer ter o maior tesouro no mundo para dar às outras pessoas, then pursue your joy in God 24/7, relentlessly, all of your life. busque alegria em Deus 24 horas por dia, durante toda a sua vida. So for the glory of God Então, para a glória de Deus and the good of man, e para o bem das pessoas, you pursue your pleasure in God forever. busque prazer e alegria em Deus para sempre. Amen. Amém.